Canal A Lei e o Testemunho. Tema de hoje, o sábado, o santo dia do Senhor. Depois da vinheta. Por que o cristão deve guardar o sábado? Vejamos. Primeiro texto, em Gênesis capítulo 1, verso 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o sexto dia. Próximo texto, Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Então, vemos aqui que a criação foi acabada no sexto dia. Em Gênesis capítulo 2, verso 2 ao 3. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então vemos aqui que nos versículos anteriores, Deus terminou a sua obra de criação no sexto dia. E no sétimo dia, ele abençoa, santifica, separa esse dia para um dia de louvor e adoração ao seu nome. Então o sétimo dia foi o único dia em que Deus não fez nenhuma criação. Êxodo, capítulo 20, os versos 8, o 10 e o 11. Assim nos dizem. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então aqui nós vemos que o sábado ele é um memorial da criação. Por que observamos o sábado? Porque ele é um memorial da criação da terra. Agora em Marcos, capítulo 2, verso 27. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então Jesus dizendo que o sábado foi feito por causa de Adão. E não por causa dos judeus. Não. E agora, Gênesis capítulo 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Por que era necessário o sábado para o homem? Porque o homem tinha um trabalho a fazer. Ele cuidava do jardim do Éden. E no sábado tinha que parar para um serviço sagrado. Render adoração ao Criador. Justamente. Agora temos também um outro significado que encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 5, os versos 12, 14 e 15. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Vejamos um detalhe aqui. Em Gênesis, na criação, diz assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aqui diz, porque lembrarás que fosses servo na terra do Egito, fosse escravo na terra do Egito. Mais uma vez a palavra lembra-te. Então lá, essa palavra lembra-te, na criação, mostra que é um memorial da criação. E aqui lembra-te, porque fostes escravo no Egito. E que é um memorial. Que Deus libertou eles, né? É o memorial da redenção. Então, por que foram criados? Observem o meu dia. Por que foram libertos? Observem o meu dia. Memorial tanto da criação quanto da redenção. Agora em João, capítulo 8, verso 34, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então nós, antes de aceitarmos a Cristo, éramos servos do pecado. Mas o que diz o livro de Romanos? Então Romanos, capítulo 6, verso 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nota o detalhe aqui. Servos da justiça é servos da lei. Qual lei? A dos 10 mandamentos.
Por que agora servos da justiça? Porque nós somos libertos do pecado. Nós temos como simbolismo da escravidão do pecado a escravidão do Egito. Portanto, uma vez que os israelitas foram libertos da servidão egípcia, agora eles eram livres para observar o sábado do Senhor. Nós, uma vez libertos da escravidão do pecado, estamos livres para observarmos todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. E é isto. Agora vejamos o sábado no Novo Testamento. Mateus, capítulo 4, verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus ensinava nas sinagogas e esse ensino ocorria no sábado. Isto. E agora em Lucas, capítulo 4, verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Era costume de Jesus ir para a sinagoga nos dias de sábado. Agora em João, capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Então vemos aqui que um dos mandamentos de Cristo e de seu Pai é justamente o quarto mandamento, o sábado. Então Cristo guardou o sábado e por isso devemos guardá-lo. E agora Mateus, capítulo 12, verso 8. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Note aqui um detalhe muito interessante. O Filho do Homem significa filho de Adão, o prometido que foi dado a Eva, foi dada a promessa a Eva. Ele se refere como sendo o prometido, o Messias que viria. E ele diz que até do sábado ele é Senhor. Quando ele usa a expressão até, ele está dando muita importância para o sábado. Os judeus acusavam a Cristo de não observar o sábado. Quando ele fala assim, eu até do sábado sou o Senhor, o que ele quer dizer para os judeus? Quem são vocês para me ensinar como devo guardar o sábado, se eu sou o Senhor do sábado, se eu criei o sábado? É o que ele quer dizer. Por que Jesus falou isto? Vejamos. Temos também um texto em Lucas, capítulo 23, verso 56. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Ou seja, as mulheres guardaram o sábado conforme o mandamento de Cristo. E isso aqui ocorreu quando? Depois da morte de Cristo. Elas prepararam os ungüentos e as especiarias para limpar o corpo de Cristo, para passar no corpo de Cristo. Mas no sábado descansaram conforme o mandamento. Então Jesus não aboliu o sábado, porque as discípulos de Jesus sabiam da morte de Cristo, compraram as especiarias, repousaram no sábado conforme o mandamento, não conforme tradição humana, mas conforme o mandamento. E ao domingo, alta hora da madrugada, foram até o sepulcro para poder aplicar os produtos no corpo de Cristo, mas ele já havia ressuscitado. Sim. Agora em Números, capítulo 15, verso 39. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os comprais. E não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Então aqui vemos que os filhos de Israel deviam usar franjas em suas vestes, em si, para que toda vez se lembrassem dos mandamentos de Deus. Então toda vez que olhassem para as franjas, eles iam se lembrar dos mandamentos de Deus. Olha, não caia em pecado. Olha aí, os mandamentos. Ok? E vemos que os fariseus acusavam Jesus de transgredir o sábado. Isso. Mas olha esta resposta de Jesus. E agora em Mateus, capítulo 23, os versos 4 e 5 nos dizem: Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, isso os fariseus, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los.
e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. O que Jesus quer ensinar aqui? Que os fariseus estavam aumentando as franjas que Deus havia mandado usar. Então, o que significava isso? Se as franjas eram um simbolismo dos mandamentos de Deus, ao alongar as franjas, eles estavam criando mandamentos de homens, juntando, com os de Deus. Então, Jesus não estava transgredindo o sábado. Ele estava transgredindo a tradição humana que os fariseus estavam acrescentando à lei de Deus. Por isso ele fala, alongam as suas franjas. Estavam inventando leis a mais. Justamente. E agora, continuando no Novo Testamento, em Atos, capítulo 9, verso 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então vemos aqui que Saulo, que é Paulo, ele pediu cartas para ir às sinagogas. E aqui vemos que não era mais no território de Israel. Era em Damasco. Era em Damasco. E vemos que ele pediu justamente para ir nas sinagogas, pois lá ele encontraria cristãos, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que estavam na sinagoga porque observavam o sábado. Então ele ia justamente no dia de sábado, pois ele sabia que os cristãos estavam nas sinagogas no dia de sábado. Então os cristãos, que eram judeus convertidos, continuavam a guardar o sábado, porque estavam no território não israelita, mas indo às sinagogas aos sábados. E agora em Atos, capítulo 22, verso 19. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Então, Paulo ia por toda a região, não só de Israel, mas também fora da cidade de Jerusalém, fora do território de Israel, para prender os cristãos que estavam nas sinagogas. Agora em Atos, capítulo 22, verso 12. E um certo Ananias, homem piedoso e conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Vemos aqui que Ananias foi um profeta. Deus falou com ele. Interessante que Ananias, ele era um cristão, só que fala que ele era um homem piedoso conforme a lei. A lei dos 10 mandamentos. Sim. Que tinha bom testemunho de todos os judeus. Então ele observava o sábado, senão os judeus não aceitariam. Justamente. Próximo texto, Tiago 2, verso 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, vamos parar por aqui. Aqui diz que Tiago se dirige aos irmãos cristãos que frequentavam as sinagogas. Quando isso? Em todos os sábados. Eles guardavam o sábado. Agora vejamos que não era somente os judeus cristãos que guardavam o sábado. Em Atos, capítulo 13, verso 14, e eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Psídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Então os discípulos aqui foram para uma outra região e no sábado foram à sinagoga. Sim. E agora Atos, capítulo 13, os versos 42 a 44. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E o que nós vemos aqui? Tanto judeus quanto gentios queriam ouvi-los acerca de Jesus. Porém, se esses cristãos aqui não observassem o sábado, não podiam pregar nas sinagogas. E nenhum judeu ia parar para ouvi-los. Sim. Então eles guardavam o sábado.
E que interessante é que os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. Algo que interessante. Os gentios, eles guardavam o sábado. Porque aqui justamente Paulo poderia ter dito aos gentios, não, amanhã mesmo, que é domingo, que é o dia agora de adoração, eu falarei convosco. Mas ele não diz isso. Ele não fez isso. Mandou para o próximo Sábado. porque o sábado era o dia de adoração. E continua a ser. Não o domingo. Agora em Atos, capítulo 15, 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Aqui está falando justamente do Concílio de Jerusalém, onde os discípulos concordaram em estabelecer algumas regras para os gentios, que era não comer carne com sangue, ou sacrifícios, Carne sufocada. sim, sacrifícios aos ídolos, tudo isso. Agora os versos 30 e 31, tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Então, nos versículos anteriores, vemos que Paulo se reunia nas sinagogas no dia de sábado. E lá, não somente judeus cristãos, mas também gentios se reuniam. Isso. Então, esta carta do Concílio de Jerusalém foi lida num dia de sábado, nas sinagogas. Era o único dia onde todos se reuniam para adoração. Isso é o que os textos indicam. Agora, Atos, capítulo 16, verso 13. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Não era só nas sinagogas que eles se encontravam para adoração ao Senhor, mas também num local deserto, numa praia, é que diz. Agora em Atos, capítulo 18, verso 4, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E agora Atos, capítulo 25, verso 8. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Paulo falando que não havia pecado em coisa nenhuma contra a lei dos judeus. Ora, então ele observava o sábado. Ele não podia observar o domingo. Justamente. Agora, continuando, agora no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 4 ao 5. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Então aqui Paulo apresenta dois repousos. Um, que é o 7º dia, e o outro, ele fala de um outro repouso. Que é o repouso de Deus. Sim. Isso encontramos agora em Hebreus capítulo 4, os versos 9 e 10. Nos dizem: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Então vemos aqui que os cristãos guardam o sábado, só que mesmo assim ainda resta um repouso. Esse repouso, ele é antítipo de algum tipo. Onde é que foi nos dado este tipo no Antigo Testamento? Vejamos. Josué capítulo 23, verso 1. E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias. Então, o que nós percebemos aqui? Todos aqueles que foram rebeldes durante a peregrinação de 40 anos, não entraram na Canaã terrestre. Só quem entrou foram aqueles que acreditaram na pregação de Josué e Caleb. Ora, esses morreram no deserto, os que não aceitaram esse relatório, e não puderam entrar na Canaã terrestre. Ali era o repouso dos seus inimigos. Josué agora leva todos aqueles filhos desses que não entraram, e eles entram em Canaã terrestre. Pergunta: quem entrou na Canaã terrestre descansou dos seus inimigos. Entrou no descanso de Deus. Mas antes, observavam o sábado? Sim.
E depois que entraram em Canaã terrestre, observavam também? Também. São dois repousos, o semanal e o descansar dos seus, repousar dos seus inimigos, indo para Canaã terrestre. Vejamos agora. Então, resumindo, os filhos de Israel guardaram o sábado durante os 40 anos de deserto e ansiavam pelo outro repouso. E quando chegou esse repouso dos seus inimigos, continuaram a observar o sábado. E para nós cristãos? Assim como os cristãos devem observar o sábado nesta terra e esperar por outro repouso, que é Canaã celestial. E quando chegarmos à pátria celestial, continuaremos a observar o sábado. É isso aí. Vejamos. Isaías capítulo 66, verso 23. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim. O sábado continuará no novo céu e na nova terra, na Canaã celestial. Então, assim como os israelitas no passado, que observavam o sábado antes de entrar em Canaã terrestre, ao entrarem, continuaram a observar o sábado. Nós cristãos, antes de entrarmos em Canaã celestial, observamos o sábado e ao entrarmos, continuaremos segundo diz Isaías 66, verso 23. Agora no livro de Isaías, agora o capítulo 56, os versos 4 e 5, nos diz: Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraço a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Só um momentinho aqui, antes de você explicar. O eunuco não podia ser circuncidado. Não. Mas o que prega-se por aí nas igrejas? Que somente o judeu podia observar o sábado, porque o judeu era circuncidado. O eunuco aqui não era, e observava o sábado. Pode continuar. Então vemos também um outro detalhe interessante, é que o Senhor dizendo aos eunucos que guardarem o sábado, lhe dá uma promessa. E interessante que encontramos essa mesma promessa, mas agora para a igreja. Está lá em Apocalipse capítulo 3. Temos os versos 7 e o 12. Então, quando se cumpre a promessa que foi dada aos eunucos antigos? Vejamos. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, que é a sexta igreja de Apocalipse, escreve: A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então vemos aqui que a promessa para a igreja é a mesma que para os eunucos, que guardam o sábado. Por quê? Que diz assim: Para os eunucos também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar. E para a igreja, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E aqui está falando que é a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Que é a mesma que foi anunciado para os eunucos ali. Também eles dariam a casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome. Essa casa é a Nova Jerusalém, é a Canaã celestial. E também fala, para a promessa para os eunucos, lhe darei um nome eterno. Agora interessante, para a igreja, aquele que vencer, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e também o meu novo nome. Um nome eterno. Justamente. Ou seja, os eunucos que guardam o sábado não eram israelitas, mas ao guardar o sábado, receberiam uma recompensa, que seria a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Quem seriam esses eunucos? Vejamos. Isaías capítulo 56, versos 6 e 7. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança,
também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Interessante que, como o texto de Apocalipse 3, os versos 7 e o verso 12, fala: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Interessante que para os estrangeiros que guardarem o sábado, e os alegrarei na minha casa de oração, que é no templo. Mas temos outro texto que responde: quem são esses eunucos e estrangeiros que guardam o sábado? Apocalipse 14, verso 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. No mesmo capítulo 14 de Apocalipse, um pouco para frente, nos diz que os 144.000 são virgens e nunca se contaminaram com mulheres. São o que então? Eunucos. No caso aqui, eunucos da fé. Não se contaminaram com igrejas ali. Então, toda a promessa que foi dada no passado para os eunucos cumpre-se nos 144.000. Mas esses 144.000, eles estão batalhando contra a besta, o dragão e o falso profeta, no final de tudo. Significa que eles estão observando todos os mandamentos de Deus, incluso o sábado. Porque é dado esta promessa por causa do sábado para os eunucos. Então vemos aqui que para os eunucos e estrangeiros, Deus dá uma promessa, e para a igreja a mesma promessa. Porque Deus não trabalha com dois pesos e duas medidas diferentes. Porque para Deus isto é abominação. A lei que vai julgar os israelitas é a mesma lei que nos julgará. A lei dos 10 mandamentos. Com o sábado incluso. Então vemos aqui que nesse estudo, o sábado deve ser observado pelos cristãos. E ainda mais, Deus nos dá uma bela recompensa para aqueles que guardam todos os mandamentos de Deus, incluso o sábado, que é justamente habitar no templo de Deus, na Nova Jerusalém, e receber um novo nome, que é um nome eterno. Uma salvação eterna. Sim. Então que Deus nos abençoe, possamos observar o verdadeiro sábado do Senhor, que é o 7º dia da semana. Possamos cumprir todos os mandamentos, que os aguardamos para um próximo estudo em nome de Jesus. Amém. Amém.